Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Vocês estão bem? Como eu não havia visto todos vocês, um excelente, um feliz ano novo para todos. Que a boa mão do Senhor seja sobre vocês em 2026. Geralmente a gente vem aqui sempre no início do ano e que bom estar aqui para adorar ao Senhor. Amém? Quando eu estava ali, sentada, eu fiquei lembrando de uma canção que eu gostava muito e era tão maravilhoso quando eu era criança, e eu ia para a igreja e geralmente ele abria o culto, o pastor Geraldo, da época, o nome da igreja era Igreja Evangélica Casa da Bênção. E ele abriu o culto cantando uma canção que eu acho que todo mundo já ouviu, que fala assim: nessa noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Apesar da chuva estar caindo lá fora, nós marcamos esse encontro com o Senhor aqui. E Ele vai falar ao nosso coração. E eu gostaria de, antes de ler o texto, orar com você. E pedir para que você coloque a mão no seu coração e peça para o Senhor falar com você. E que pela misericórdia Ele use a minha vida e que a palavra venha direcionar ao seu coração, te trazendo paz. Senhor, Deus de amor, nós entramos na Tua santa presença para te agradecer. Nós marcamos nessa terça-feira um encontro contigo nesse lugar, nesse santo lugar, para ouvir a Tua voz. Fala com a Tua igreja, fala com a minha vida, fala através de mim, Senhor, pela Tua infinita bondade e misericórdia. Toca nos corações nesta noite. Nós estamos aqui, Senhor, para ministrar sobre o mês de março de 2026. Nós estamos aqui, Senhor, reunidos porque essa igreja está há 12 dias, ó Deus, clamando pelo ano de 2026. O tema desse ano é avante sem parar, que nós possamos prosseguir no Senhor. Fala conosco mais uma vez. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, eu vou ler e você acompanha. Nós vamos ler o livro de Daniel, no capítulo 3, e vamos ler do verso 12 ao 17. É um texto conhecido dos irmãos, e eu gostaria de trazer uma meditação sobre ele, amém? Então, Daniel, capítulo 3, nós vamos ler do verso 12 ao 17, que diz assim: há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estás pronto, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para que vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não a adorardes, serei lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei
Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. O texto, como eu disse, é um texto que fala a respeito de 3 jovens, e o nome deles, o nome hebreu deles era Ananias, o de Sadraque, Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abednego. Esses 3 jovens viviam na Babilônia, e eles estavam lá porque todo o povo tinha sido levado cativo para a Babilônia, e lá eles estavam como que escravos. Eles estavam servindo na Babilônia. E o rei Nabucodonosor, ele gostaria e pedia e implorava e mandava que o povo servisse aos mesmos deuses. E boa parte dos hebreus foram para lá. E quando a gente lê o texto 13, se eu não me engano, no verso 13, diz: os homens a quem o Senhor separou para servir nos seus negócios na Babilônia. Ou seja, esses 3 jovens tinham sido levados cativos, como boa parte dos judeus da época, estavam cativos na Babilônia, mas eles 3, pelos conhecimentos que eles tinham, eles trabalhavam na Babilônia a pedido de Nabucodonosor. Então eles trabalhavam nos negócios do rei. Agora você consegue imaginar, eles tinham o privilégio de, embora estar cativos ou escravos nessa terra, serem levados e trabalhar lá. Mas no momento em que o rei cria uma estátua de ouro e pede para que todos da Babilônia adorem aquela estátua, a maioria das pessoas haviam feito isso. Então, quando tocava buzina e tudo mais, eles se prostravam diante da estátua do rei Nabucodonosor. Esses homens trabalhavam para ele. Eles poderiam pensar: poxa, nós viemos cativo, mas nós temos um certo privilégio em servir esse rei de uma forma mais próxima. Mas quando a buzina toca, todas as pessoas se prostravam diante da estátua, e eles não. Alguém viu e foi dizer para o rei: olha, eles não se prostram, eles não adoram os mesmos deuses. Ou seja, eles estão aqui cativos, mas não te obedecem. E se você parar para analisar, havia no meio daquelas pessoas alguns outros hebreus que tinham sido levados cativo. Mas só é citado Sadraque, Mesaque e Abednego, que continuaram em pé. Os demais todos se prostraram, porque eles estavam cativos na Babilônia e deduziram: se a gente não fizer isso, a gente vai morrer, então melhor que a gente faça. Mas os 3 não se dobraram. E é uma grande lição que a gente tira aqui, porque eles não se prostram, e quando o rei os questiona, eles disseram, o rei pergunta assim: e que Deus poderá livrá-los da minha mão? E aí eles disseram: se Deus livrar, se você ler um pouquinho mais para baixo, Ele livra, mas nós não nos prostraremos. O texto, o texto que desse ano da Igreja do Evangelho Quadrangular é avante sem parar. Porque às vezes o avante a gente até consegue, mas o sem parar, né? É mais ou menos assim: vamos em tal lugar? Vamos. Aí no meio do caminho você fala: ah, não aguento mais não, vou voltar para casa. Aquele dia que você fala: vamos no Brás, já viu isso? Vamos! Ainda mais se você levar seu marido, irmã, em nome de Jesus. Primeira loja que ele entra, o Júlio é assim: você compra meia dúzia de coisas, ele fala: acabou? Não, queria andar mais. Aí você vai numa outra loja, ele fala: agora já comprou. E às vezes, esse avante e sem parar, para nós, ele pesa um pouco.
E talvez seja por isso que muitos aqui se prostraram diante daquela estátua, diante dos deuses da Babilônia. Porque eles foram levados cativos. Então, talvez no coração deles não havia esperança. Ou, Deus vai nos livrar agora? Se Ele quisesse nos livrar, Ele tinha nos livrado antes mesmo que nós estivéssemos aqui. Mas havia um propósito de Deus de mantê-los lá. Porque a semeadura do povo hebreu foi má. Eles fizeram tudo que não agradavam a Deus, que não agradava a Deus. E o Senhor falou através de Ezequiel, o Senhor falou através de Jeremias, o Senhor foi falando, mas eles não deram ouvidos, até que eles foram levados cativos. Mas havia no coração desses 3 homens uma fé inabalável no Deus que havia livrado eles. E no Deus que havia livrado todo o povo hebreu. Eles confiavam nas coisas que eles ouviam dos pais deles. Então eles não desistiram. E aí, eles disseram, se o Senhor quiser mandar a gente para lá, para dentro, se Deus quiser nos livrar, amém. Mas se Ele não quiser, nós vamos morrer queimados. Mas nós não nos prostraremos a esses deuses. Isso é avante sem parar. Completamente. Porque no meio das lutas, irmãos, e nas provas, uma coisa que falta muito no crente dessa geração, desse tempo, é resiliência. Estou falando bobeira? As pessoas, elas não têm, eu nem digo somente na questão espiritual da igreja, de buscar a Deus e de servir ao Senhor. Mas se você for trabalhar no RH, você vai ver que a moçada de hoje, eles não ficam muito tempo na empresa. Eles entram assim, que legal, empresa boa, tem benefício. Dá 2 semanas eles estão mandando currículo para outro lugar, porque apareceu um lugar mais interessante. O ticket para almoçar aqui é 25, lá é 38, estou indo, fui, tchau. Não existe mais essa persistência em se manter firme, esperando na promessa. E se nós permanecermos, irmãos, nós vamos também vencer a promessa e alcançar a promessa. Porque existe uma promessa para cada um de nós, na nossa vida espiritual. As coisas com Deus não vão acontecer do jeito que nós queremos, mas da forma que o Senhor traçou para nós. E como nós precisamos nos manter firmes em Deus, resilientes em Deus. Aquela atitude dos 3 enfureceu Nabucodonosor. E como rei, ele não podia voltar com a sua palavra. Então o que ele diz? Nós vamos jogar eles na fornalha de fogo ardente. Primeiro porque eles duvidaram. Eles duvidaram do rei. E aí ele ficou enfurecido e faz o quê? Vamos pedir para aquecer 7 vezes mais a fornalha. E aí, talvez eles pudessem dizer, não, tá bom, tudo bem, a gente se prostra, mas é só uma vez. Eles fizeram isso? Eles não temeram, irmãos. Eles não temeram. A fé era inabalável, porque eles criam e tinham a certeza de quem é que estava com eles. Fora da fornalha, dentro dela, e se quisesse livrar também. E é o mesmo Deus que ainda cuida de nós. Fora da fornalha, se precisar nos queimar lá dentro, e quando a gente sair de lá. Porque todo mundo aqui já entrou em alguma fornalha difícil. Todo mundo aqui precisou manter firme a sua fé para alcançar a vitória, para alcançar a promessa. E o que nós não podemos fazer é, como eu disse, deixar de ir sem parar. Nós não podemos fracassar. E às vezes no meio do caminho a gente tem vontade de fazer isso, irmãos. Quando a luta é muito grande, quando a prova é muito grande, a gente não consegue enxergar saída. Mas sempre há saída quando nós confiamos no Senhor.
palavra do Senhor diz que eles entram dentro da fornalha. E os soldados que jogaram eles, queimaram do lado de fora. Para você ter uma noção de como estava quente aquilo. Diz que os que jogaram eles se queimaram e morreram. E aí quando eles entram dentro da fornalha, depois de um tempo, Nabucodonosor olha e fala assim: não foram lançados 3 homens? E alguém disse: sim. Mas por que eu vejo 4 lá dentro? Por que eu estou vendo 4 homens lá dentro? E sabe, eu estava lendo uma parte onde diz que antes de lançar eles, olha isso, Nabucodonosor manda que eles coloquem a capa sobre os 3. Você sabe por que isso? Para que o fogo consumisse com mais rapidez. Manda que eles coloquem a capa para ser consumido mais rápido. Eles entraram de capa e tudo. Mas havia alguém por eles lá. Porque é assim que funciona com Deus, irmãos. Quando nós persistimos em permanecer com o Senhor, não há como a gente ficar enganado naquilo que nós estamos fazendo. Ainda que você olhe e pense: estou sendo caluniado, perseguido, já ouvi que a minha fé é qualquer coisa. Às vezes na nossa fraqueza as pessoas olham e perguntam: você não é crente? Você não está servindo a Deus? Como é que você pode estar vivendo essas coisas? Como é que você pode estar com tanto medo? E o medo é algo terrível e paralisante. Quando a dor vem, quando a luta vem, quando a gente sente medo, é paralisante. Tem gente que trava e não consegue ir para frente nem para trás, nem avante, nem sem parar. Na verdade, a gente fica parado, estático, sem saber da onde encontrar força para vencer algumas coisas que a gente vai viver. E durante o ano de 2026, com certeza você vai viver alguns dias de aflição. Mas o Senhor te diz para você ter bom ânimo. Ainda que a fornalha seja aquecida 7 vezes, o Senhor vai estar com você lá. E Ele sempre está conosco lá. Dá medo, dá desespero às vezes. Nós não sabemos como sair dali. Mas se o Senhor te disse para ir, se o Senhor disse que Ele é contigo, Ele é contigo. E não vai te abandonar. Não vai te abandonar, não vai te deixar morrer no meio do caminho. O que nós aprendemos com a perseverança de Sadraque, Mesaque e Abednego? Resiliência inabalável diante da adversidade. Eles sabiam que eles seriam punidos, mas eles se mantiveram firmes. Talvez o Sadraque era o mais corajoso, talvez o Abednego era o mais corajoso. Talvez um falou: vamos prostrar, senão vai dar ruim aqui para nós. E um falou: não, permanece em pé, segura na minha mão, fica aqui, nós vamos vencer, nós vamos conseguir. Talvez tinha um lá no meio que falou assim: meu Deus, Sadraque, está todo mundo olhando para a gente, vai dar muito ruim isso aqui. Permaneça em Deus. Isso sou eu falando, imaginando a cena. Eu não sei se foi desse jeito, mas o que eu sei é que os 3 permaneceram resilientes, inabaláveis diante dessa adversidade. Coragem para manter convicções mesmo sob pressão. Quando somos ameaçados, confrontados, às vezes nos deixamos levar. Às vezes as pessoas mentem para tirar vantagem em algum momento. Nós confiamos mais no dinheiro que temos ou na posição que temos do que, na verdade, no próprio Deus. Não se venda, não se renda a esse tipo de coisa. E hoje, irmãos, a gente está vivendo todos os dias e até no meio, às vezes, no meio do povo de Deus, nós damos de cara com pessoas que realmente não querem viver avante sem parar. Elas querem viver qualquer outra coisa, mas o nosso olhar não pode estar aí. Quantas pessoas no meio do caminho você viu sofrendo, caindo, desistindo,
e não conseguiram mais se levantar. Morreram dentro da fornalha. Mas diga assim, levanta a mão para o céu e fala: eu não vou morrer na fornalha. Não, porque o Senhor está lá conosco. E Ele é fiel para nos dar vitória. Ele é fiel. Confiança na proteção divina, independente das circunstâncias. Olha bem, só para a gente terminar. Nabucodonosor era rei. E a lei e aquele decreto dado pelo rei, ele tinha que ser obedecido. Não podia titubear, ele não podia voltar atrás. Então ele disse que qualquer um que não se prostrasse seria lançado na fornalha. Quando ele questiona eles, se vocês não se prostrarem, eu quero ver o Deus que vai livrar vocês da minha mão. Ele desafia o próprio Deus e a fé dos três. E o interessante é que os três nos dizem: você vai ver quem é que vai livrar. Ele disse não. Eles não disseram isso, eles disseram: se o Senhor quiser nos livrar, Ele nos livra. Mas se Ele não quiser, está tudo bem também. Quando ele descobre que aqueles homens tinham alguém lá dentro da fornalha, e quando manda que eles saiam para fora, eles saem até com a capa sem nenhum chamuscado de fogo. Eles saíram de lá vivos. E eu quero ler com vocês livro de Daniel, capítulo 3, verso 24 ao 30. Olha o que diz. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados, tá? Dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Ele não conhecia Deus. Então ele diz que era o aspecto de um dos filhos dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdinego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdinego saíram do meio do fogo. E ajuntaram-se os sátrapas e os prefeitos e os presidentes e os capitões do rei, contemplando esses homens, e viram que o fogo nada tinha poder algum sobre os seus corpos, e nem um só cabelo da cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Olha o que diz o rei agora: por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa fazer livrar como esse. E aí diz a palavra que o Senhor, o Nabucodonosor, fez prosperar os 3 na província da Babilônia. Eles estavam num território do inimigo, eles estavam cativos, mas eles não negaram a sua fé. E às vezes basta uma vírgula, um problema, um negócio, nós estamos murmurando, reclamando, falando que Deus não nos ouve, Deus não nos vê. O Senhor nos vê, o Senhor nos ouve, o Senhor cuida de nós, no meio da fornalha, no meio do oceano, seja onde quer que for, num quarto de hospital, na sua casa quando não tem ninguém lá e as coisas não estão boas, no meio do seu casamento que às vezes parece que está falido, mas não está, porque o Senhor está aqui.
E no meio da fornalha Ele não vai nos deixar morrer. E sabe o que é melhor? O Senhor vai ser exaltado. Porque isso me deixou fascinada por essa história. Os 3 fizeram com que o próprio rei tirasse as suas próprias conclusões de quem era o Deus que eles serviam. Eles não precisaram provar nada, a não ser entregar, como o próprio rei disse, os seus corpos para serem queimados, porque eles tinham certeza do livramento. E qual é o livramento que você precisa? Qual é a necessidade que você está tendo? Qual é a dor que você pode estar vivendo? Nós vamos falar do mês de março e orar aqui pelo mês de março. Mas durante todo o ano de 2026, vão ter dias difíceis. E isso você pode ter certeza. Vão ter dias que o inimigo das nossas almas vai querer te ver prostrado. E se rendendo à sua dor e se rendendo às suas lutas. Mas em nome de Jesus, lembre-se dessa mensagem. E diga, eu não vou me prostrar. Porque eu disse que eu vou avante e sem parar. Confiantes que o Senhor é quem vai nos direcionar para isso. Não sou eu que estou dizendo, mas a palavra nos dá essa certeza. E você quer ter mais certeza? Eu tenho certeza que você já viveu alguns milagres. Algumas coisas que você nunca imaginou conseguir viver. E o Senhor te trouxe até aqui. E eu espero que você lembre-se dela. E olhe para aquilo que você está vivendo e pense, essa eu também vou vencer. Esse eu também vou vencer, porque quem peleja por nós é o general de guerra. É o Deus Todo-Poderoso. Você pode se colocar em pé. Que fique bem claro que quem opera em nós já nos deu a vitória. A palavra do Senhor diz que ele falou para um rei que estava amedrontado e desesperado, sem saber o que ele ia fazer no meio de uma guerra. E a palavra do Senhor veio a ele. Ele não tinha condição nenhuma de vencer a guerra. Mas a palavra do Senhor veio a ele e disse assim, nessa peleja, não tereis que pelejar. Olhai e vede o livramento que o Senhor vosso Deus vai te dar. Que seja assim na minha vida e na sua também. Olha e vê o livramento que o Senhor vai nos dar. Que você lembre do livramento e que você permaneça avante e sem parar. Levanta as suas mãos para o céu. Espírito Santo, nós estamos reunidos nessa noite, crendo na Tua palavra, na Tua santa palavra. Crendo que o Senhor é o Deus que tem pelejado as nossas pelejas. Como tem sido difícil no coração de muitas pessoas aqui. Algumas lutas e provações que nós possamos estar vivendo. Seja ela físico, seja ela emocional, seja ela espiritual. Pai, eu não sei quais são as aflições, mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para ouvir que o Senhor tem livramento para nós. Nós precisamos permanecer firmes e firmados na Tua palavra, que é vida para cada um de nós, é vigor para cada um de nós, é o que acrescenta fé. Nós queremos te obedecer, nós queremos te celebrar no meio da luta, quando a luta passar, quando ela chegar, seja o momento que for, nós não queremos titubear e desistir daquilo que o Senhor tem para nós. Nós sabemos que o Senhor é Deus e que permanece fiel em todo tempo, na nossa vida, em todos os caminhos que nós estivermos. Vem sobre a Tua igreja, traz vigor sobre os corações, traz vigor sobre a nossa vida espiritual, renova a nossa força. Quando nós pensarmos que vamos desistir, nós não vamos nos prostrar diante da luta, diante da dor, diante do medo. Que sejamos firmes como esses homens e que todos possam ver e dizer que o Senhor é Deus sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.
Você pode bater na mão de alguém e falar assim, ó, permaneça firme sem parar. Permaneça firme sem parar. Amém. Aplauda o Senhor que é digno de toda glória. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Jesus.